Eu queria, antes de começar na palavra, Deus colocou essa palavra aqui para dividir com vocês, rapidinho. Salmo 125, olha que delícia. Para você que já veio naquela ardência do Espírito. E para você que veio com seu coração dolorido, apertado, talvez até sangrando, eu quero dar essa palavra para você. Diz assim, Salmo 125, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. Para sempre, nessa terra e na terra vindoura. Porque o cetro da impiedade não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda as suas mãos para a iniquidade. Deus vai te livrar do dia mal. Deus vai te livrar do dia mal. Creia, faz o bem. O Senhor, aos bons e aos que são retos de coração, quanto àqueles que se desviam dos seus caminhos, quanto àqueles que se desviam para os seus caminhos tortuosos, levá-los ao Senhor, como os que praticam a maldade. Paz haverá sobre Israel. Então eu quero te dizer, paz haverá sobre sua vida. Amém? Haverá paz na sua vida. Não importa o tamanho da pedra que está em cima de você. Não importa o tamanho do problema que quer te amassar. Não importa o tamanho da pressão que está sobre os seus ombros. A paz está sobre você. A paz está sobre você. Mas, irmão Alexandre, eu não estou sentindo essa paz. Fique tranquilo, nós não vivemos pelo que sentimos. Nós vivemos pelo que nós cremos. E vai acontecer. Vai acontecer. Porque o Deus que a gente serve é fiel, justo e verdadeiro. Ontem nós estivemos representando a Trinity lá na igreja Missão de Toronto, por um seminário de missões. E ele fez uma pergunta, e eu confesso para você que essa pergunta eu saí de Toronto com a mente amassada. Eu acordei às 5 com a mente amassada. Eu acordei às 7 com a mente amassada. E agora eu não vou perder a oportunidade de amassar a sua mente. Ele perguntou assim, você estaria disposto a dar 15 anos da sua vida para servir a Jesus numa terra onde não tem carro, luz, asfalto, mas existem centenas de milhares, 80 milhões de habitantes que não conhecem Jesus? E meu coração falava assim, vai. Aí ele falou assim, eu tenho 2 tickets aqui. Aí eu falei, Jesus, falta um. E aí ele pegou, eu falando na minha mente, ele pegou a bandeira da Turquia, passou perto de mim assim, ó, e passou a bandeira da Turquia em cima de mim. Eu falei, venha o teu reino. Venha o teu reino. Acho que é Luciano Subirá, ele fala assim, até que nada mais importe. Até que nada mais importe. Até que nada mais te incomode. A não ser o amor de Jesus pelas almas perdidas que estão indo para o inferno a passos largos. E aí eu quero começar a mensagem aqui. Honestamente, quanto você está disposto a obedecer Deus? Fica tranquilo que eu não tenho ticket para a Turquia aqui não, tá? Ainda não. Irmãos, eu olho para vocês, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu vejo esperança, eu vejo vontade, eu vejo desejo, eu vejo vida. Mas eu olho para vocês também, eu vejo preocupações, eu vejo tristeza, eu vejo medos, eu vejo angústia. E aí eu paro e eu sento, e eu olho para a frente daqui do púlpito, e parece um octógono.
É sua alma lutando contra o seu espírito. Sua alma falando assim: aluguel, comida, greve, trabalho, família, minha vida, esposa, divisão, filho, dor, machucado, corte, hospital, cirurgia, doença. E o pulso ainda pulsa. E eu vejo sua alma falando assim: Deus pode. Ele prometeu. Deus não mente. Ele é fiel. Ele cumpre. Vai acontecer. Eu não posso, mas eu sei que Ele pode. Ele já fez no passado, Ele faz no presente. Ele consegue. Meu corpo não resiste, mas Ele vai dar força. Está doendo, mas Ele vai sarar. Eu não suporto mais. Ele fala: você pode. Você fala: eu não aguento. Ele fala: eu te amo. Mas você fala: eu não aguento. Ele fala: eu te amo. E quando você olha para Ele, Ele está com aquele mesmo sorriso do dia que Ele te deu a bênção da salvação. E isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso, porque nessa hora eu vejo a sua alma caída lá e tremendo, e o seu espírito te colocando em pé. Sabe por quê? Porque o seu Redentor vive. O seu Redentor vive. Louvado seja o nome do Senhor. Fazem mais ou menos 4 anos que Deus me colocou na empreitada de entregar minha vida só para a obra. E começou mudanças. Eu sei que mudanças para vocês aqui é algo muito comum, né? Muda de trabalho, muda de casa, né? Muda de região, muda de setor. Os brasileiros, eles têm um pouco de tradição, eu não sei se eu posso falar assim, né? Tem gente que entra numa empresa e só sai quando aposenta, né? Aqui eu vejo que vocês têm bastante liberdade de trabalhar num lugar, no outro, né? E isso, eu vejo que até nisso Deus ensina. Mas mudanças, elas provocam reações dentro da gente. E algumas das reações que essa mudança ela gera dentro da gente, ela provoca sentimentos. Eu não sei se vocês estão se apercebendo disso, mas toda vez que a gente vem para cá orar, toda vez que a gente chega aqui e começa a falar alguma coisa, Deus está trazendo para essa igreja crescimento. E eu lembro que já tem 1 mês que nós estamos orando para Deus mandar os desesperados para cá. E Deus tem mandado desesperados para cá. Outro dia nós estávamos encerrando o Acordando com Deus, estava um casal aí na frente esperando o food bank. Mas não é 7h30? É PM, era AM. Então, irmãos, Deus tem trazido. E nós estamos orando para que essas pessoas cheguem aqui. Mas eu quero te fazer uma pergunta. Quem que vai recebê-los? Quem que vai recebê-los? Nós é muita gente. Ah, agora ficou um pouco melhor. Quem que vai ligar para eles? Agora está ficando melhor ainda. Quem que vai alimentá-los? Está diminuindo, hein? Está diminuindo, hein? Quem vai aquecê-los com roupas de frio? Se é que eles têm roupa de frio. Aí, está melhorando. Quem vai cuidar deles? Deu até um medinho. Ah, o pastor.
Irmãos, Deus está te separando. Deus está te separando. Eu consigo ver um movimento que Deus está fazendo aqui no meio dessa igreja. Deus, Ele está preparando, Ele está separando. Ele está movendo. E Deus está tirando os seus olhos daquilo que não é Ele. Lembra que eu acabei de falar do octógono da sua alma e do seu espírito? Deus está fortalecendo o seu espírito. Nós cantamos. O inferno não está prevalecendo, peraí. O inferno. O inferno não parou. Como? O inferno não pode parar. É lógico, ó, umas paredes fortes dessa, o inferno não vai poder parar, né? Essa igreja é boa, não é? Olha, cadê a igreja? Nós é muita gente. Jesus! O inferno não pode te parar. Os leões. Ok. Eu vou trancar aquela porta, porque pode entrar um leão aqui. Nossa, esse pastor está falando um absurdo. Não tem leão aqui. Né? Não tem leão aqui, nem na Amazônia, tá? Não tem leão aqui. Mas, irmãos, os leões que procuram torturar você, os leões do seu pensamento, os leões das dívidas, os leões das perseguições, os leões dos medos, os leões das depressões, os leões da solidão, os leões da acusação. Sabe por quê? Porque o bem que eu quero fazer, eu não consigo tanto. Mas o mal que eu não quero fazer, toda hora eu estou tropeçando. Agora mesmo, vindo para a igreja, eu vinha numa paz cantando. Rapaz, um caboclo fez uma barbeiragem, que eu falei, misericredo. O sangue foi subir, eu falei, Jesus, bota um pouco de neve nesse sangue para esfriar. Entende? São os leões que perturbam você, que perturbam a sua alma. Eu estou lendo o livro de Jeremias agora, porque eu fiz um acordo com o Urso, o Urso é meu filho, tá? O Alezinho. Da gente ler a Bíblia inteira, ainda esse ano. Ele já deve estar no final dos evangelhos. Como eu tenho que parar toda hora, porque eu estou fazendo estudos bíblicos com algumas pessoas, eu estou ainda em Jeremias. Mas eu fiquei olhando, eu li o Jeremias, e eu separei um pedaço aqui do Jeremias. Eu falei, eu vou dividir esse Jeremias com esse povo aqui. Irmãos, o Jeremias, ele encontra algumas situações de mudança. O Jeremias, ele tinha a casa dele. E aí Deus fala assim, Jeremias, vai falar para o povo que é para eles se entregar ao rei Nabucodonosor. E é para eles irem cativo lá para a Babilônia. E os príncipes falam assim, não, eu não. Eu sou do louvor. Eu sou diácono. Eu não vou ser cativo do Nabucodonosor na Babilônia. Eu sou tesoureiro, mas de jeito... pastor não pode entrar nessa lista. Como que pastor vai cativo para a Babilônia? De jeito nenhum. Aí o Jeremias fala assim, tá bom, quem não quiser ir pode lutar e morrer, porque ele vai matar. Aí fica agora a dúvida,
eu morro ou eu obedeço a palavra de Deus para ir em segurança. Quantas vezes Deus já mandou você fazer situações, ou você resolver problemas, onde você tinha convicção que era o ponto final. Acabou. Não tem mais jeito. C'est fini. É o fim. E Deus fala assim, só é o fim quando eu ponho o ponto final. Aí é o fim. Quando Deus põe vírgula, Ele sabe o próximo parágrafo. Ele sabe como termina a frase. E aí o Jeremias sai da casa dele e é gentilmente convidado, amarrado, algemado, a morar no cárcere. E aí de novo Jeremias dá uma palavra dura. E aí o rei fala assim, eu vou lutar. Ele fala assim, se quiser morrer. Aí ele fala assim, pega esse Jeremias, joga ele dentro do poço. Aí ele vai se mudar de novo. Ele pega a mudança dele do cárcere e agora ele vai morar num poço. Ele vai morar num poço. E alguém lembra dele e fala assim, ele morreu? Não, não morreu. E aí vai um etíope tirar ele de lá. E aí esse etíope deixa ele de novo no cárcere. Então agora ele pega a mudança. Ele estava no... quantas vezes você está no poço? Mas irmão Alexandre, o poço é um lugar terrível. É verdade, eu já estive lá. Mas eu quero te levar a olhar de outro ângulo. Enquanto você está caindo no poço, você está lutando para se agarrar, para se segurar, para não cair, para não afundar. Mas, quando você chega no fundo do poço, só tem um lugar para você olhar. Para cima. É o único lugar que você tem para olhar. Para cima. Aonde o teu Deus está lá de mão estendida, pronto para tirar você de lá. Como o etíope foi lá tirar o Jeremias. E eu quero fechar esse pedaço dessa história aqui, dizendo para você que o rei Nabucodonosor, que ia levar todo mundo cativo, que foi duro com todo mundo, que disse que ia matar, olha como que ele trata esse Jeremias. Ele trata esse Jeremias de um jeito que eu falei, rapaz, esse Jeremias está podendo. Ele fala para o Jeremias assim, olha Jeremias, vamos fazer um negócio? Vamos fazer assim? Você escolhe o que é bom para você. O que for bom para você, eu vou aceitar de bom grado o que você queira. E agora o Jeremias, ele vai de novo sair de mudança. Só que agora ele vai como hóspede do rei Nabucodonosor. Olha que coisa, uma nova mudança. E é assim, irmão, na sua vida também. É assim. É assim. Jesus um dia ele orou para o Deus Pai poderoso e falou assim, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas eu te peço que o Senhor os livre do mal. Os livre do e não de todo o mal. Ué, mas então por que Jesus não pediu logo para livrar de todo o mal? Porque basta para cada dia o seu mal. Então, irmão, eu quero te falar, vai ter mal todo dia. Todo dia vai ter o inferno resistindo. Todo dia vai ter o leão resistindo. Mas são mais os que estão com você do que os que se levantam contra você. Esse é o conforto. Uma coisa que eu sempre falo, irmãos, que
O último inimigo que o ser humano tem que vencer é a morte. E a morte, ela vinha de forma escandalosa, violenta, abrupta. Mas depois que Jesus morreu na cruz no meu lugar, no seu lugar, a morte agora tem que chegar mansinha. A morte agora tem que ir andando ao seu lado mansinho. E quando chega diante do Deus Todo-Poderoso, é a hora dela pegar você como último inimigo. Mas Jesus disse, do meu jeito, do meu jeito. E ao invés de Jesus dizer que a morte iria vencer você, sendo o último inimigo, ele diz que o seu último inimigo a ser vencido é a morte. Então ela tem que te entregar com delicadeza ao Pai. Sem festa, sem comemoração, sem honra, sem glória, sem nada. Eu quero dizer para você, amados, que não importa o tamanho da luta que você está tendo, não importa o tamanho do peso que você está carregando, a promessa para essa casa é de crescimento. A promessa dessa casa é de crescimento. E você é um instrumento que Deus quer usar. É você o instrumento que Deus quer usar. É você um instrumento que Deus quer usar. Sabe por quê? Porque você é o melhor de Deus. Você é o melhor de Deus. Ah, irmão Alexandre, você está falando isso porque você não me conhece. Eu estou te falando isso porque eu me conheço. Irmão Alexandre, você está falando isso porque você não sabe quem eu sou. Eu estou falando isso porque eu sei quem eu fui. Irmão, você está falando isso porque você não sabe do meu passado. Eu estou falando isso porque Jesus me resgatou do meu passado. E eu sei que Ele não vai te decepcionar. Eu sei, porque Ele não pode mentir. Eu quero te dizer, aonde foi que você parou? Aonde foi que você parou? O que está segurando você no seu lugar? O que sustenta você a não crer nisso tudo que eu disse até agora? Irmão, eu posso sentir aqui, em alguns de vocês, que a vontade é já sair pulando, falando do amor de Jesus, mas do mesmo jeito eu posso sentir aqui também a guerra dentro da mente sua. Você gritando, eu quero, eu creio, eu confio. Mas a sua mente falando para você, e se? E se? Irmão, uma fé do tamanho do Monte Everest, a maior montanha do planeta em altitude, com um grão de areia de praia, de dúvida, desmorona o Everest inteiro. Uma fé do tamanho do Everest é destituída do lugar por um grão de dúvida. E o especialista em roubar, esse aí, ele ama plantar pé de si dentro da sua mente. Você acaba de receber uma oração forte, de poder, uma palavra de vitória para a sua vida. Você está tão feliz, você está tão alegre, o seu coração está palpitando, a sua mente está acelerada, você deu glória a Deus. O inimigo vem com uma semente de si para plantar na sua mente. Um exemplo fácil, você chegou com uma enfermidade aqui, recebeu uma oração,
o seu corpo tremeu, você sentiu queimar, você sabe na sua mente que você foi curado. Mas no caminho do altar ao seu assento, alguma coisa acontece e um pé de si é plantado na sua mente. Mas e se depois voltar a dor? E se tiver alguma outra reação? E aí começa tudo de novo o sistema. Tudo se repetindo. Irmão, você foi feito para avançar. Você foi feito para avançar. Você é um instrumento forjado por Deus para avançar, para se cumprir essa palavra. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Ela não vai. Irmão, ande. E se a porta fechar, chute essa porta. Você tem autoridade. Elas não vão prevalecer contra você. Essa é a palavra de Deus para a sua vida. Cumpra o chamado para que Deus te chamou. Deus te chamou para manter essa casa linda e limpa. Amém. Deus te chamou para evangelizar. Amém. Deus te chamou para visitar. Amém. Deus te chamou para cantar. Amém. Para filmar. Amém. Deixe Deus cumprir na sua vida o propósito para o qual você foi chamado. Eu falei tudo isso para você, porque eu creio, irmãos, que Deus ele tem formas sobrenaturais de fazer as coisas. Há 4 anos atrás, a Neuza chegou, acho que de Portugal ou da Inglaterra, dizendo que Deus tinha mandado a gente ao Canadá. E eu falei assim, eu vou orar, se Deus falar para eu ir para o Canadá, eu vou, senão eu não saio do meu lugar. E aí eu fui orar. E oramos, irmãos, oramos. E Deus, aquecendo meu coração, eu falei, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo na palavra. E Deus me deu Jeremias capítulo 29. Se você puder, Betsa, eu sei que eu não te mandei, me perdoe. E o capítulo 29, o verso é 7. Essa foi a palavra que Deus me deu para ir ao Canadá. Procurai a paz para a cidade onde eu te fiz transportar, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Você que não me conhece ainda direito, você não sabe como que eu lido com socialismo. Eu sou um educador. Eu falei, amém, Senhor. Amém. E faltavam 3 anos para eu me aposentar. Eu falei, Senhor, faltam 3 anos para eu me aposentar e depois eu estou à sua disposição. Deus disse, agora. Falei, Senhor, só tem um jeito de eu ir agora. Se eu pedir demissão. Alguém aqui sabe que no Brasil o que acontece quando pede demissão? Como? Perde os direitos, mas pouco tempo de casa nem interfere, né? Eu tinha 23 anos de casa. Eu sei que você está pensando, ou é louco ou é burro. Eu sou louco por Jesus e burro de não ter aceitado antes o que Deus mandou fazer. E eu fiz, irmãos. E adivinha o que aconteceu depois que eu pedi demissão? O covarde 19 se apossou do mundo. E aí,
eu fiquei 2 anos desempregado. E eu falei, Jesus, eu trabalho. E quando eu estava fazendo essa oração, 6 alunos meus me ligaram. Ale, você não quer dar aula particular para a gente? Para os que não sabem, eu sou professor de educação física. A gente pega a aula semanal contigo e paga particular para você. Já conversei com o pessoal, cada um vai pagar R$1.000 por mês. Lindo, né? Eu falei, olha, eu te falo à noite. Jesus, o senhor quer que eu trabalhe? Ele falou assim, dos meus passarinhos, cuido eu. Eu falei, mas senhor, eu tenho que pagar o aluguel e as coisas. Ele falou assim, você vale mais do que muitos passarinhos. Eu falei, entendido. Pessoal, muito obrigado, agradeço a gentileza, mas eu vou passar para um amigo meu. Nunca faltou nada. E durante os 2 anos e meio de pandemia que eu passei lá no Brasil, nós tínhamos uma média de 15 a 40 pessoas frequentando a nossa casa, pedindo oração, pedindo refúgio, desesperado, com síndrome de pânico, e tomava café, almoçava e jantava lá, junto com um desempregado. Os 2 vizinhos estavam em choque, o da direita pediu a entrega da casa, quebra de contrato para ir embora, porque 40 pessoas dentro de uma casa, com a pandemia, do jeito que a mídia estava falando, ele pensou que ia pegar a pandemia, pegar o Covid-19 e morrer. E nós viemos ao Canadá, sem saber o que ia fazer, sem saber para onde ia. E apareceu o pastor Wagner para visitar a pastora Lena e o pastor Wagner, porque a Neuza já tinha pregado no chá de mulheres, e bateu um papo com a gente, conversa vai, conversa vem, chamaram para vir até aqui. Viemos num sábado, e naquele corredor, um ex-membro daqui, o Eber, falou, vocês não querem morar na minha casa? Eu olhava para a Neuza assim, falei, eu vou falar com o pastor Wagner para ver o que ele pensa disso. Ele falou, não, são membros, tranquilo, tudo. Eu falei, então vamos orar. Oramos e passamos um período por lá. Antes ficamos em Toronto por quase 30 dias e depois fomos para lá. Irmãos, Deus cuida de você. Deus cuida de você. Deus cuida de você. Deus cuida de você. Você é precioso aos olhos do Senhor. Como sempre eu digo, irmãos, Jesus é precioso demais. Jesus é precioso demais. Você já ouviu o que eu tinha que falar. E eu sei que nós temos lutas. Eu sei que nós temos adversidades.